Bem, o Palmeiras estuda pedir anulação do jogo contra o Remo. Tem também o Palmeiras fazendo pressão na CBF e tem 3 palmeirenses aí em pré-lista de Copa do Mundo. Alguns nomes aí acredito que vão te surpreender. E o Felipe Anderson tá na mira de times brasileiros. Vamos trazer qual a possibilidade dessa negociação sair e a lesão do Andreas Pereira, que pode sim complicar o Palmeiras. Chega aí, eu sei que você está injuriado com o resultado de ontem, mas já chega, deixa o dedão no like se possível, fortalece o nosso canal, recebe os vídeos em primeira mão se você já nos conhece. Se você não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara é o Arlan Dias aí do meu lado. Chega junto, fica aqui com a gente nesse vídeo, todo dia tem informação sobre futebol, Palmeiras, de maneira muito leve, nem sempre, né? Ontem nós estávamos um pouco brabo aí, mas a maioria das vezes nós estamos tranquilos, tá? Que é assim que o futebol tem que ser, tratado de maneira leve na resenha, que é assim que a parada tem que ser. Chega junto, fica até o final do vídeo, deixa o teu like, se inscreve se o vídeo te agregar de alguma maneira lá no final. E vamos lá falar da lesão do Andreas Pereira. Saiu cedo o resultado dos exames do Andreas Pereira. Teve um trauma na região lombar, sem fratura, menos mal, né? Mas ele tem dores fortes, então ele não enfrenta a Jacuipense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Já era uma ideia, acredito, o Palmeiras de usar um time alternativo. E ele é dúvida também para o jogo contra o Cruzeiro lá no sábado em Barueri. E para quem perdeu o lance, para quem não entendeu, né, para quem não viu pelo menos, aos 25 do segundo tempo do jogo contra o Remo, Zé Ricardo do Remo, ele chegou atrasado ali na marcação, ele deu uma joelhada na lombar do Andreas Pereira, que estava de costa. E aí com essa bola já tocada, né, o cartão amarelo, e depois o VAR foi lá e corrigiu para o vermelho, deu a expulsão, e o Andrés caiu no chão, tentou continuar, mas não suportou as dores ali, então saiu para a entrada do Lucas Evangelista. E o tamanho da preocupação, né? O Andrés, ele é líder de assistências do Brasileirão, 9 passes para gols em 15 jogos, segundo maior em participação diretas em gol no Brasil inteiro, ele só está atrás do Pedro do Flamengo, né? Que é o cara ali que faz o time jogar. Enfim, o calendário não dá trégua. Quarta tem Jacuipense pela Copa do Brasil, sábado Cruzeiro pelo Brasileirão, lá em Barueri, e quinta da próxima semana você tem o Cerro Porteño no Allianz Parque pela Libertadores, e domingo, dia 20, sábado, né, Flamengo? Só me confirma pra gente, acho que é sábado, Flamengo. Domingo 24, sábado, Flamengo no Maracanã, sem o Andréas em 2 desses jogos, é um problema sério. Então hoje o lance, ele pareceu violento, porque ele foi violento, né? Foi violento demais, o Zé Ricardo ele errou feio ali, mas o estrago no Palmeiras aí poderia ser pior do que o cartão vermelho, você poderia ter o Andréas fora de alguns jogos importantes, então a comissão vai ter que segurar o tranco aí, acredito eu, com o Evangelista ali, estudar o Maurício, o Alan no meio, né? Mas não é a mesma coisa, né? Das datas aí que você perguntou, do Flamengo e sábado mesmo, Cruzeiro e sábado, só o Cerro que é na quarta, né, e não na quinta, então vai ter aqueles dias, digamos, padrões ali de descanso, e essa entrada aí no Andrés Pereira foi totalmente irresponsável, né, realmente fiquei ali com a preocupação de ele, né, a gente lembra quando aconteceu com o Neymar, que eu acho que todo mundo lembra quando tem um lance parecido desse, que é complicado pra caramba, pode realmente ter uma fratura, alguma coisa, ainda bem que não foi o mais sério possível, mas também é difícil imaginar ele voltando ali já nesses próximos jogos, porque, especialmente por causa de dor, né, que a gente sabe que é um negócio realmente complicado, ele saiu ali já na hora, inclusive, né, teve uma alteração, na hora que ele tá ali sendo atendido, tem expulsão, ele sai e já tem alteração ali, mas não era certeza que ele sairia, então talvez ele teria até terminado o jogo ontem, né, então ele não saiu ali por minutagem, controle de carga, não, foi realmente por causa da pancada. Então assim, e o Andrés, a gente sempre fala que o Andrés com o Marlon Freitas tem jogado bastante esse primeiro semestre, então talvez vai ter um descanso ali meio que forçado, né, e eu não sei não, se tiver realmente uma coisa meio complicada, preserve aí pro segundo semestre também, para não ficar nada mais grave que isso. O pior é que nem foi um lance assim de jogo, né? Foi o cara na maldade. Não dá pra você dizer que o cara foi dar um pique e ele sentiu a coxa por cansaço, né? Foi o cara madeirou as costas dele mesmo, né? É igual do Vitor Roque, né? O Vitor Roque a gente trouxe aqui a linha do tempo, toda vez que ele machucou o tornozelo esse ano foi pancada, né? Então, só fala tanto de gramado sintético, disso aqui, ele um companheiro machucando o outro, né? Isso daí o pessoal não levanta esse debate também. Responsabilidade, pelo menos o VAR chamou, mas o juiz tinha visto o lance e não tinha expulsado. E vamos aproveitar e deixar um recado para você aqui, motorista de São Paulo, que é para você deixar tudo em dia na sua carteira de motorista, IPVA, licenciamento do seu carro, sua CRLV digital e sua CNH digital, como aproveitando o Gringo, o aplicativo Gringo que a gente tem trazido aí desde o começo do ano e te ajuda a deixar isso tudo em ordem e de graça, tá? Melhor de tudo que é de graça. Quinta parcela do IPVA
tá aí já, ó, vence entre 12 e 25 de maio e você pode aproveitar e fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. E melhor, hein? Tem cupom 1000grau20 para você garantir aí 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes, beleza? O Gringo que é aí credenciado pelos principais órgãos de trânsito do Brasil, então você pode ficar tranquilo que é extremamente seguro e você deixa tudo em ordem, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista, aí ó, QR Code aí na tela, ou o link na descrição, ou no comentário fixado para você baixar sem nenhum problema e de graça, beleza? Vamos falar aí de Felipe Anderson, né? Ou como dizem os maldosos, o Sleep Anderson. Né? E eu jamais disse isso, tá? Quero deixar claro que eu jamais disse isso. Mas temos informações aí, né? Que tem interesse, né? Tem interesse aí do futebol brasileiro para o Felipe Anderson, mas tem uns detalhes aí que o Palmeiras tem que tomar cuidado se quiser negociar ele aqui dentro do futebol brasileiro, né? Internacional e Botafogo estão de olho, e eu confesso, assim, pelo que eu vi até desses dois times, ele encaixaria nos times, viu? Pelas necessidades aí. Mas enfim, né? Os dois times estão interessados aí, só que tem a questão que a gente está tendo com o Barbosa também, né? Que é a limitação aí de jogos pelo Brasileirão para poder jogar em outra equipe, né? A regra é de 12 jogos no Brasileirão e o Felipe Anderson tem 10, né? Então ele pode atuar aí mais 2 vezes pelo Palmeiras, então o Palmeiras tem que realmente ficar ligado aí se vai aproveitar ele ou não. Já tá meio que quase, né? Já estamos na porta da Copa do Mundo, mas é bom ficar de olho que realmente, se tiver interesse para negociar ele no futebol brasileiro, isso daí é essencial, né? O Felipe Anderson, ele pode entrar nesse planejamento do Palmeiras a questão da venda, né? Que a gente já sabe aí que o Palmeiras tem uma meta de venda de 400 milhões de reais, a gente já trouxe que o Naves tá indo para a Itália, né? Tem o Kaique também, o goleiro da base, e aí o Felipe Anderson pode entrar nesse balaio para poder ajudar a bater essa meta. Só que o Felipe Anderson não vai ser vendido como um menino da base, né? Fica algo em torno aí de 25 a 40 milhões de reais, e é uma pena, né? Porque é um cara que chegou aí com muita moral, sempre falo que é o primeiro dessa mudança do Palmeiras de contratação, de contratar cara com mais nome, mais conhecido, mas não vingou, né? E teve oportunidade, né? Não é um cara que dá para falar que não teve oportunidade, que inclusive quando engrenou, né, virou titular absoluto, até porque realmente tem muita qualidade, mas não foi, né? Aquilo que a gente fala, pode ter até a qualidade, mas o futebol brasileiro às vezes pede um pouquinho mais. Exatamente, né, cara? Ficou realmente aí essa parada dele conseguir entregar mais como jogador. Até falou muito daquela questão dele jogar fora de posição, mas é realmente isso que você comentou, cara. Tá faltando mais dele mesmo, da questão de ímpeto, e é um cara que não entregou. E eu não duvido do Palmeiras fazer negócio com o Botafogo, não, viu? Não duvido muito por causa das questões aí do Marlon Freitas, né? Até para você dar uma equilibrada na balança ali no sentido de boa vizinhança. Palmeiras negociou recentemente o Marlon Freitas com o Botafogo, tem agora o Barbosa chegando, tem o interesse do Danilo. Então, quem sabe, pode ser aí que futuramente realmente se tem uma negociação, o Palmeiras facilitando uma negociação do Felipe Anderson com o Botafogo, uma coisa que pode acontecer. Internacional também não é muito difícil levar jogadores que não são aproveitados no Palmeiras, né? Você lembra do Bruno Tabata, Internacional pagou caro, o Bruno Tabata que não virou lá também. Ele, inclusive, respondeu um vídeo seu uma vez, né? Um vídeo que você fez lá, mandou mensagem pra você, não foi? É, porque eu sou muito fofo, né? Eu falo. Eu consigo falar mal das pessoas sem precisar ofender, mas foi mais esse lance de agradecer também. Teve até uma vez do Luiz Adriano, né? Que o cara que cuidava ali da carreira dele também agradeceu o jeito de falar, mas é isso, é por isso que a gente tenta também não desandar aqui e falar mal dos outros, e a gente critica no futebol, né? Porque chega, velho, parece que não, mas chega nos caras e aí tá lá o bonitão ofendendo o cara gratuitamente, né? A gente fala do futebol mesmo pra não ter problema. Vamos falar aqui agora de 3 palmeirenses em pré-lista de Copa do Mundo, e veio uma notícia boa aqui, pelo menos. O Palmeiras colocou 3 jogadores em pré-listas de seleção para a Copa do Mundo, e para contextualizar, a pré-lista da Copa, ela é um radar das seleções, né? Não é uma convocação, é um monitoramento. Os técnicos, eles olham os jogadores nessas listas e eles decidem quem vai para os 26 finais. A lista oficial, ela sai no dia 18 de maio. Pela Argentina, 2 nomes confirmados hoje cedo, né? Flaco Lopes e Agustín Giai. O Giai que maltratou a pelota ontem contra o Remo. O Flaco é o mais esperado, artilheiro do Palmeiras da temporada, tá com 13 gols, ele vinha sendo monitorado pelo Scaloni desde 2025, tá disputando vaga ali com Lautaro Martinez, Julian Álvaro e Matteo Pellegrino. Enfim,
tem gente aí, uma concorrência dura para ele no radar, e se ele for, ele vai como a segunda ou terceira opção ali na Argentina. O Giai é o detalhe estratégico, tá? Ele tem 22 anos, ele foi para a pré-lista porque o Nahuel Molina, titular da posição ali da Argentina, ele se machucou recentemente. Então, lesão muscular. Aí se abriu essa vaga e o Scaloni, ele puxou o Giai como uma opção pela posição, tá? E apenas 2 jogadores que atuam no Brasil hoje estão na pré-lista da Argentina inteira, e os 2 são do Palmeiras. E pelo Brasil, o Carlos Miguel, a gente até trouxe essa informação para vocês, o goleiro do Palmeiras, ele tá na pré-lista da seleção do Ancelotti, 6º goleiro monitorado ali ao lado do Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza e John. Difícil ele entrar também nos 26 finais, muito difícil, com o Alisson, com o Ederson aí, que são os óbvios titulares, mas ele está no radar. É uma vitrine aí que ajuda a subir o valor de mercado, no mínimo aí, isso aí não é que eu estou tirando aqui de achismo, né? Essa é informação de scout. Eu conheço pessoas que trabalham no scout, e o fato do cara estar veiculado a uma seleção ajuda a subir de 25% a 32% na valorização do jogador, no passe do jogador, né? Enfim, 3 jogadores, 2 seleções e o Palmeiras sendo responsável por isso, né? Cada um aí tem eles têm uma vitrine aí muito grande até o dia 18, e o Palmeiras está montando um modelo aí onde consegue dar visibilidade para os seus jogadores, né? E hoje é uma rotina. Você teve o Endrick, você teve o Estevão, você teve o Vitor Roque, enfim, você tem Flaco, Giai, o Carlos Miguel. É uma linha aí que está funcionando, né, cara? Exatamente, e o dos meninos da base também, né? O N, que a gente tá na esperança de ser convocado aí, depois dele ir pro Leão, ver que ele é o líder de assistências do Leão, só que jogando 6 meses, né? Então, tipo, ele chegou no meio do ano, 6 meses, acho que nem deu 6 meses, deu 4 meses, acho, e falando francês em 4 meses. E o Estevão aí, pelo menos a Monique Danello postou lá na TNT que deve ficar fora da Copa mesmo, que não vai conseguir se recuperar, né? O que é uma pena ali. É uma pena pra gente que viu ele nascer aqui e tal, né? Para ele, com certeza. Mas eu acho que isso praticamente coloca o Neymar na Copa, né? O Neymar tá jogando talvez seus 50% que ele consegue, mas eu acho que já é o suficiente, né? Por toda a questão da mídia e tudo mais. Mas, então, cara, sei lá, goste ou não, eu acho que ele vai mesmo. eu vi ontem, pior que os números deles não são ruins, viu, cara? Ele era um papo assim de 13 jogos, 6 gols e 9 assistências. Tudo bem que o número pelo número, né? Não só quer dizer uma coisa, mas ele representa alguma coisa. Eu acho que ele vai ser convocado, viu, cara, também. Porque se você for olhar, os números deles não são ruins, né? Mas você olha o gol dele contra o Bragantino, é complicado. Ele sabe, né, velho, o que ele tá fazendo, né? Ele tem. Isso você não perde, né, cara? Você vê até jogador aposentado, às vezes você vê que a batida na bola, domina é totalmente diferente, né? O cara que ainda tá em atividade mesmo do jeito dele vai conseguir, fora o lobby, né? A gente viu semana passada que a gente trouxe o Casemiro. O cara fala do Endrick como se fosse, né? Como se fosse, não pudesse nem passar perto do Neymar, que tá mais ou menos jogando. Então, enfim, se o Endrick for, eu tô feliz, né? Sinceramente aí. O duro é realmente o Neymar tirar a vaga dele aí, vai me deixar mal, né? Mas vamos falar aí de Palmeiras e CBF, né? Que rolou hoje cedo. Eu trouxe o áudio aí do VAR para quem não viu ainda do gol anulado do Palmeiras contra o Remo, né? O mundo inteiro achou errado, né? Só o Rafael Klein, infelizmente, achou certo anular aquele gol. Mas aí ontem a gente viu que o Anderson Barros falou já depois do jogo e tudo mais, trouxe ali a questão da regra, né? Leu a regra tudo certinho, mas, né, não pegou nada bem, e aí o Palmeiras realmente, né, não entendeu bem essa anulação de gol. Claro que conta a questão dos pontos, né, no Brasileirão, mas tem uma questão que tem que tomar um cuidado aí. A frase exata do Anderson Barros, ele disse assim: a arbitragem no dia de hoje, o VAR comete um erro crasso e prejudica o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seriam 2 pontos a mais. De quem será essa responsabilidade? É a responsabilidade da CBF, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassols. Não podemos mais cometer esse tipo de erro, né? O Palmeiras tem razão técnica aí, pelo que a gente viu da regra depois, e eu confesso que na hora que o gol foi anulado, eu achei, você vê como esse negócio de regra é complicado, né? Que eu achei que estava certo, e depois eu vi que de fato, pela regra, o gol realmente era válido, porque era uma mão acidental, né? E aí o Anderson Barros deve cobrar também em reunião com a CBF, acho que rolou hoje durante a tarde, né? Mas tem algumas questões aí, né? Chegaram a dizer de pedir anulação, que o Palmeiras falou isso, mas que seria passível de anulação por ser esse lance de erro de fato, né? Mas não sei se é o tipo de coisa que vai andar.
Porém, cara, é realmente complicado, né? Não é o primeiro erro de arbitragem contra o Palmeiras aí nesse brasileiro. A gente sabe que quando é um erro a favor tem muito mais barulho, né? Mas fica aí mais alguns pontos perdidos com o erro de arbitragem. E vamos ver se o Palmeiras, né, consegue alguma coisa nos bastidores para pelo menos tentar melhorar. Mas é isso, né? Tem que jogar o dobro, né? Hoje em dia, você vai jogar contra o Remo, tem que dar um jeito de ganhar mesmo ali, de qualquer jeito, porque se depender da arbitragem, não vai dar. E lembrando também, né? Eu sei que eu tenho uma rapaziada falando do futebol do Palmeiras. Ah, mas olha esse futebolzinho, olha esse futebolzinho. Meu amigo, você jogar mal não lhe dá o direito de ter roubado, né? De ser roubado, né? Não te dá o direito de ter extraído o que lhe é de direito. Então o Palmeiras reclama com razão. Se fosse o 2-1, obviamente a torcida ainda ficar com aquele pé atrás por causa do futebol jogado. Mas isso é fato, gente. Olhem os lances. Vai olhar o lance. O jogo entre. Foi Santos e Atlético Mineiro, que foi o gol que resvalou no Gabigol. É o mesmo árbitro, em que ele fala a mesma coisa. Se tivesse, o mesmo árbitro não, né? A mesma comissão ali. Se tivesse resvalado em você e outro jogador tivesse feito o gol seria validado. E a mesma coisa tem um gol do Arrascaeta, contra o Corinthians, que eu até postei no Instagram, acho que não foi subir pro Shorts aqui, mas é a mesma coisa. A bola resvala no jogador do Flamengo, sobra para o Arrascaeta, ele mete na gaveta. Ninguém está condenando aqui a qualidade do futebol praticado. Ou melhor, tá todo mundo questionando a qualidade do futebol praticado. Mas se tem uma coisa que tem que ser aplicada, meu amigo, é a regra. E vamos para o nosso último assunto aqui, que é o Palmeiras estudando pedir a anulação desse jogo. Eu acho que não vai dar em nada, obviamente, mas a CBF divulgou o áudio já, como você mesmo falou, né? E o Palmeiras está estudando pedir essa anulação contra o Remo. Essa informação também saiu hoje cedo, o clube avalia aí os meios jurídicos para contestar esse resultado de domingo, e tem uma linha de argumentação direta aqui. O erro grave de arbitragem, ele afetou o resultado final da partida, pela regra do toque de mão ali, o gol do Bruno Fux era válido, não foi reconhecido, e o resultado correto seria 2-1 para o Palmeiras, 2 pontos perdidos, diferença ali direta na liderança do Campeonato Brasileiro. Então vou explicar aqui como funciona para vocês o pedido de anulação, tá? O Palmeiras pode entrar no STJD com pedido formal ali de revisão do resultado, né? Pode falar, isso aqui é um pedido formal, porque eu entendo isso como um erro que foi aplicado diretamente no resultado. Então, é um procedimento até raro, mas esse procedimento existe, ele está previsto, inclusive, no Código Brasileiro ali de Justiça Desportiva. E uma coisa que é importante separar duas coisas. Existe o que se chama de erro de fato e o que se chama de erro de direito. Erro de fato, ele é a interpretação ali subjetiva do lance do árbitro. E o erro de direito é o árbitro aplicar a regra de forma incompatível com o que está escrito, tá? Só erro de direito pode anular a partida, erro de fato não, e o Palmeiras entende isso como um erro de direito. E a questão para o Palmeiras vai ser provar isso, que houve um erro de direito. Pela regra da IFAB, sobre o toque na mão ali acidental, se a bola tocar acidentalmente em braço ou mão de jogador atacante, em seguida outro companheiro marcar o gol, esse tento ele é sim válido. Tô lendo uma regra aqui para vocês, tá? Se o áudio do VAR mostrar que os árbitros desconheceram essa regra ou aplicaram ela errada, vai virar um erro de direito. Se mostrar que foi interpretação do lance, vira erro de fato. Então, essa é a questão. Inclusive, também tem um do São Paulo, né? Em outubro de 2024, o São Paulo ele pediu uma anulação contra o Fluminense por erro de arbitragem. O STJD ele reconheceu 3 dessas 4 questões jurídicas. Inclusive, ele reconheceu que houve um erro de direito, mas mesmo assim, por unanimidade, a partida não foi anulada. Então, essa explicação foi que existem aí erros de direitos mais graves e menos graves. E só os mais graves anulam o jogo. Então, esse caso ele virou aí uma jurisprudência. Ou seja, é dificílimo. Tem outros casos aí que seguem o mesmo padrão, que tem um do Goiás. O Goiás pediu contra o Atlético, se eu não me engano, na Série B, que foi indeferido. E o Grêmio, ele pediu uma revisão de cartões lá depois de um jogo polêmico também. Então é um caminho jurídico bem difícil, tá? É uma medida extrema, ela é raramente concedida. E esses 2 pontos do Palmeiras, provavelmente eles vão ficar perdidos. Mas o Palmeiras formaliza o pedido, tá mandando um recado para a CBF, falando de arbitragem. É um movimento institucional que pode beneficiar o Palmeiras em jogos futuros, você sabe disso? Beneficiar, digo assim, a lei ser aplicada, né? Enfim, não é só sobre esses 2 pontos. É o Palmeiras também olhando aí para o futuro, né? E cabe aquela pergunta, né? Vale a pena para Leila e para o Barros entrar nessa briga pública? Tem gente que concorda, tem gente que não. O que você pensa a respeito, Erla, para a gente fechar esse assunto? Vai ser só dor de cabeça à toa, que eu duvido muito que tenha algum problema, alguma anulação, né? No áudio do VAR que eu trouxe aí mais cedo,
é muito preocupante, porque tem 2 pontos que eu até anotei que eles em nenhum momento eles cogitam que foi um toque acidental, né? Eles só afirmam que tocou na mão como quase que como se tivesse, meu Deus, o braço expandido, não? Eles em nenhum momento falaram que foi um toque acidental. E ainda tem o cara que fala que a bola bate direto na mão do Fla, que não bate, tem o cabeceio antes, né? O jogador do Remo cabeceia a bola para baixo e aí toca. Então me dá a impressão que eles nem leram a jogada direito, eles não tiveram a capacidade de ler. E aí é complicado, porque o juiz não conseguiu isso revisando. Tem quanto? Acho que 3 ou 4 caras ali no VAR, já até perdi, que tem um monte, que tem o assistente do VAR também, né? Então, assim, os caras que são responsáveis pela regra não conhecem regra, é um negócio bem preocupante aí. E aí dá a impressão que o VAR só mudou o lance assim de ser revisado, mas o erro humano continua o mesmo, né? Meus amigos, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. É o Palmeiras aí fazendo uma pressão por causa de um lance. Palmeiras, cara, independente do que você pense a respeito ou não do futebol praticado, o Palmeiras foi sim prejudicado e eu acredito que isso não vai dar em nada? Não, mas de fato algumas coisas precisam ser revistas. O que o Palmeiras pede aqui basicamente é o critério sendo aplicado. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito. Muitas notícias aí, informação para você. Deixa o seu like, cara, se você chegou até aqui, se o vídeo te agregou de alguma maneira. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E quase todo santo dia aqui tem vídeo. Valeu? Brigadão pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.